Todo mundo ligado. Olá você do Nobel Explica, que acompanha nosso trabalho aqui. À tarde ou à noite, eu não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas de qualquer forma nós falaremos sobre dilatação volumétrica, ok? Esse é o terceiro encontro, nossa terceira perspectiva sobre o fenômeno da dilatação térmica, que acontece para os comprimentos, para a largura e para o volume. Essas três dilatações ocorrem simultaneamente, mas a gente sempre fica olhando a dimensão que é mais relevante no corpo. Para um fio, possivelmente o comprimento seja a dimensão mais importante. Para uma placa, a área seria o conjunto de dimensões, mais importantes. E quando se fala a respeito de objetos sólidos tridimensionais, nós temos então a chamada dilatação volumétrica, tá bom? Por favor, acompanhe aqui. Eu quero que vocês imaginem então, a partir de uma temperatura inicial qualquer, nós vamos começar a aquecer um objeto sólido tridimensional. E quando nós definimos o volume que ele ocupa no espaço, nós dependemos, é claro, das três medidas. Da medida de base, que seria para nós o comprimento dela, a profundidade, que você pode acompanhar pelo nosso mouse, e a medida da altura. Então, ao multiplicar as três medidas, a base, a largura, a profundidade e a altura, nós temos o volume que esse corpo ocupa, ok? Se nós produzimos um aquecimento, esse volume inicial deve sofrer alterações. Então, vamos elevar a temperatura para um valor um pouquinho maior, e você vai perceber que esse corpo naturalmente vai se expandir. Se tivéssemos feito o oposto, se nós tivéssemos resfriado o corpo, naturalmente as dimensões deveriam diminuir, ok? Então veja, a partir de agora, a base dele, ou a largura, se a gente pensar bem, ela tem agora uma extensão um pouquinho maior. Essa aqui é a dilatação de comprimento. Aqui atrás a gente tem a dilatação que é chamada de profundidade, e aqui a gente tem a dilatação na altura, ok? Como as três dimensões alteraram, nós temos então um volume final, ok? Agora acompanhe, por favor. Minha recomendação sempre é a seguinte: para se calcular de forma exata e precisa, multiplique a base pela altura e pela profundidade. Se você quiser saber, então, calcule uma dilatação linear para descrever as dimensões finais do comprimento, outra dilatação linear para definir a profundidade e uma terceira dilatação linear para definir as novas dimensões da altura. De posse das três dimensões, multiplique-as, que você vai ter com exatidão qual seria o volume final do corpo. Mas, vejam bem, a gente teve uma questão muito polêmica no vestibular recente da UEM, que ele só aceitava esse método que eu descrevi anteriormente. Embora muitos livros, a maior parte dos livros didáticos de física e apostilas materiais, eles tragam uma expressão que ela produz efeitos tão bons com aproximação muito grande. O problema é que era uma prova específica, onde nós tínhamos casas decimais que iam até a ordem dos milésimos. Isso acarretou para a gente um certo dissabor, porque a comissão organizadora do vestibular não aceitou os cálculos que foram executados usando essa expressão. Então, por isso, fica a seguinte recomendação: se você for prestar o vestibular, principalmente a prova específica, verifique se ele fornece a expressão da dilatação volumétrica desse jeito para que você possa usar no formulário. Caso contrário, infelizmente, a recomendação é: proceda à dilatação linear nas três dimensões e multiplique seus valores finais, ok? Uma grande dica para você. Então agora vamos lá. Vamos identificar nessa expressão ΔV, dilatação de volume. E eu sei que essa dilatação de volume é diretamente proporcional ao volume que eu tenho no início. Lembra? Quanto maior as dimensões iniciais, maiores são as modificações nas dimensões do corpo. Por último, por penúltimo, nós temos o chamado coeficiente de expansão, ou de dilatação volumétrica, chamado de gama. E perceba que ele aqui é escrito como sendo 3 vezes o valor de alfa. Por que o alfa? O alfa diz para mim o que acontece com cada uma das dimensões lineares individuais. Então, o alfa aparece uma vez na expansão do comprimento dele, outra vez na profundidade e outra vez na altura. Então, se no exercício ele fornecer alfa, multiplique-se por 3 para obter o coeficiente de dilatação volumétrica. Caso contrário, já ofereceu gama, aí é tranquilo, você pode usá-lo já de forma direta, sem nenhum tipo de modificação. E finalmente, e talvez não menos importante, a variação que ocorre na temperatura. Sempre lembrando que a dilatação volumétrica, linear ou superficial é chamada de dilatação térmica. Tá bom? Muito bem, vamos, antes de fazer qualquer exercício, observar alguns exemplos. Está observando aqui, nós temos um congelador e a gente tem garrafas, ou melhor, garrafas não, nós temos latinhas de refrigerantes. Outra bebida, a gente não consegue ver muito bem ao certo. Mas o fato é que quando uma latinha que contém líquido, principalmente aqueles que têm água como solvente, ela simplesmente congela, acontece uma anomalia.
Os materiais que contêm água, quando congelam, simplesmente ele tem uma dilatação que é chamada de anômala. Toda vez que um corpo é resfriado, ele diminui de tamanho. A água não. Na faixa de temperatura inferior a zero, ela se expande, curiosamente. Isso é dada a natureza das ligações químicas, né, entre as moléculas da água, que a gente chama de pontes de hidrogênio. Elas têm um comportamento muito irregular para essa faixa de temperatura, provocando, com a baixa da temperatura, ao invés de uma redução, uma expansão. Em outro momento a gente vai falar bem a respeito disso, ok? A gente pode perceber agora uma situação diferente. Você tem, por exemplo, um inchaço. Você sofreu uma contusão, tem uma batida qualquer. Se você mergulha o seu corpo numa água mais fria, a tendência dela é de provocar uma espécie de redução na dimensão daquele tecido que está sendo ou lesionado, ou está muito quente, ou está dilatado. Ele provoca a vasoconstricção. Você já deve ter visto algumas situações, em aulas principalmente de educação física, quando a pessoa sofre uma pequena hemorragia nasal. E a maior parte das vezes coloca-se gelo. O gelo reduz a temperatura e com isso ele reduz também as dimensões do vaso sanguíneo, tá bom? Essa então, um exemplo bem bacana de aplicação prática. Terceira situação. Aqui você pode perceber um bloco de concreto. Ele faz parte de uma passarela e, ao que tudo indica, uma passarela pré-fabricada. Se você observar bem aqui, esse objeto tridimensional, como está no ambiente externo, está exposto ao aquecimento através de luz do sol, energia térmica que é proveniente do sol ou de outras fontes, e ela tem então uma junta de dilatação. A junta de dilatação é um espaço que tende a existir para que o material, quando aquece, poder se expandir sem o risco de criar forças de tensionamento. Então evita-se com isso que esse material venha a rachar. Logo abaixo a gente também tem o piso, que é um outro exemplo de dilatação, só que aqui no caso superficial. Veja, tenho placas de cerâmica, ou então de um piso qualquer feito de concreto, e entre eles tem de existir um pequeno espaçamento, através de uma linha que você pode acompanhar, delineada nessa foto, tá bom? Então a dilatação volumétrica está presente praticamente em qualquer objeto ao nosso redor que sofra aquecimento ou resfriamento. E inclusive também no nosso próprio corpo. Muitas pessoas esquecem que durante a temporada de frio, o nosso corpo na verdade sofre encolhimentos, reduções em suas dimensões. Basta a pessoa vir ao colégio, à escola, ao seu ambiente de trabalho ou de estudo, num dia frio apenas com camiseta. Você vai perceber que quando perde-se calor do corpo, o nosso corpo reage, reduzindo, né, o espaço que tem para o nosso corpo perder calor. Então contrai-se os poros, né, o espaçamento na pele, e a impressão que você tem é que a pessoa ficou com a pele toda encruada, fica parecendo pele de frango depois de depenada. Muito curioso, por sinal. É uma maneira do nosso corpo reagir, evitando a perda de calor do nosso corpo, nosso corpo de perder calor para o exterior, tá bom? Então, ficou aqui para vocês um entendimento básico sobre as leis que regem a dilatação térmica. Nos nossos próximos encontros, nós falaremos então um pouquinho sobre como resolver algumas circunstâncias, alguns exercícios exemplo, tá bom? Bons estudos, até mais ver. Tchau, tchau.